Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quinta-feira, dia 17 de julho de 2025. Vamos falar sobre um assunto que é muito relevante, é muito importante, pessoal: alienação parental. Já fiz 2 vídeos a respeito aqui no canal, mas hoje eu vou falar de um ponto muito controverso, muito polêmico: a lei da alienação parental pode ser revogada. O que é ser revogada, Bianca? Ela pode ser anulada, perder a sua eficácia, o seu poder jurídico, pessoal. Pasmem, senhores, isso infelizmente está avançando lá em Brasília. Se vai acontecer, isso nós não sabemos, mas aqui no site da Câmara dos Deputados, em abril agora de 2025, pessoal, a revogação da lei da alienação parental tem apoio de parlamentares de espectros políticos opostos, pessoal. Pasmem, mas é verdade. Projeto que revoga a lei, ou seja, anula essa lei que completa 15 anos agora em 2025, avança na Câmara dos Deputados. A lei da alienação parental completa 15 anos nesse ano, com possibilidade de ser revogada, ou seja, anulada. Fim. Ela foi criada com o objetivo de coibir as situações em que o pai ou a mãe da criança procura afastar o outro genitor da convivência com filhos, seja por meio de desqualificação, seja por dificultando o convívio ou a manutenção de vínculos. A alienação parental é essa interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, feita pelo pai, pela mãe, por avós ou qualquer pessoa que tenha a criança ou adolescente sob sua guarda. Mas parlamentares de diferentes espectros políticos acreditam que a lei vem sendo deturpada. Em muitos casos, pais e mães abusivos ou violentos vêm usando a lei para acusar de alienação parental o genitor que denuncia o abuso, que muitas das vezes é difícil de ser comprovado. E algumas mães e alguns pais denunciam o abuso, chegam até mesmo a perder a guarda por conta da denúncia, acusados de alienação parental. Diante desse uso deturpado da lei de alienação parental, deputados e senadores apoiam a possibilidade de revogá-la. Ou seja, pessoal, se isso acontecer, isso significa que o Estado como um todo falhou. Falhou o Poder Legislativo, Executivo e o Judiciário. Sim, senhor, porque o Executivo, ele executa as leis, ele administra as leis. O Legislativo, ele cria leis. E o Judiciário, ele interpreta a lei, né? Inclusive, é ele que diz se tal lei é constitucional ou é inconstitucional, ou seja, se ele vai de contra a Constituição ou não, né? Então, se essa lei for revogada, significa que o Estado como um todo falhou, né? Porque ela pode ser modificada, pode ser revista, mas se ela for revogada, então há uma falha aí total do Estado, né, pessoal? Porque uma lei tão importante como essa não pode ser revogada. É totalmente insano nisso, né? Mas, infelizmente, o projeto avança. Vamos ver. A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal já aprovou um projeto, uma PL, a 1372/2023, que revoga integralmente a lei da alienação parental, apresentado pelo senador Magno Malta, o PL do Espírito Santo. Agora, o assunto vai ser debatido pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Na Câmara dos Deputados também avançou o projeto 2812/2022, que revoga integralmente a lei apresentada pelas deputadas do PSOL, Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, e Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e Vivi Reis, do Pará. A Comissão da Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara aprovou em novembro uma versão feita pelo relator deputado Pastor Eurico ao projeto da Lei das Deputadas. Isso mostra que um consenso em torno do tema vem sendo construído no Congresso Nacional, abarcando parlamentares de partidos de espectros políticos muito diversos, como explica uma das autoras do projeto, a deputada Sâmia Bonfim. Cresceu muito na sociedade o debate sobre a necessidade de revogar a lei da alienação parental. Com todo respeito, deputada, discordo plenamente. São muitos os coletivos de mães, de mulheres defendendo os direitos das mães e das crianças que são vítimas dessa lei. A maior vítima, de fato, é a criança, né? E acredito que a força da mobilização tem feito alguns parlamentares reverem seu posicionamento, tem conseguido influenciar nas posições públicas de parlamentares de esquerda, mas também de direita, porque a mobilização, quando ela é muito forte, ela tem esse poder, acrescenta, né? Isso aí é a Sâmia Bonfim, da qual assim, eu tenho o maior respeito, mas discordo plenamente, porque a alienação parental, ela é real, ela existe, ela tem relevância social, ela prejudica muitos homens e mulheres, e as maiores vítimas são as crianças, que são aí são privadas, né, do convívio do seu pai, da sua mãe. Então, pessoal, já fiz vídeo aqui a respeito, né,
falando da alienação parental como um todo, e quando a vítima é o pai, né, pessoal, muitos homens são vítimas de alienação parental, muitas mulheres aí usam a lei da alienação parental para ir atacar aí o companheiro que não quis mais, né? Termina o relacionamento, termina o amor, termina na lei, né? Termina nos tribunais aí. Muitas mulheres vão se vingar dos homens nos tribunais, acusando eles de alienação parental, né, pessoal? De abuso, de abandono, enfim, né? Sabemos que muitas mulheres são vítimas, mas homens também, né, pessoal? Então, temos que ser justos e acho que pode ser feito assim, ajustes na lei, mas revogar é realmente uma falha muito grave do Estado como um todo, como eu já falei aqui para você, né? Muito bem, vamos continuar aqui, pessoal. O relator do projeto na Comissão da Previdência, o deputado Pastor Eurico, conversou com a Rádio Câmara depois da aprovação da proposta, explicou que passou a concordar com a revogação da lei da alienação parental após conhecer o sofrimento de muitas mães acusadas de alienação parental. Como eu acabei de falar, pessoal, isso acontece, isso existe, tem que ser revisto, e não simplesmente revogar, tirar a eficácia da lei porque está havendo algumas distorções, né? Então tem que corrigir, não revogar. O abuso de poder, às vezes patriarcal, é meio pesado. Alguns, por uma condição melhor, conseguem convencer os filhos a estarem consigo, principalmente da parte masculina. Mas também, muitos homens também são acusados aí, de forma injusta, de alienação parental. Então, pessoal, é a questão realmente de ajuste, não de revogação. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Nada contra os homens, eu acho que qualquer pai quer estar perto dos filhos, mas há momentos em que alguns até conseguem convencer ou coagir, fazer com que o filho passe a ter uma certa ojeriza à mãe. Assim como tem mães que também fazem e convencem, né, os seus filhos a terem ojeriza aos seus pais, né? Eu sou filha de pais separados e graças a Deus eu não vivenciei isso. Meu pai nunca falou mal da minha mãe nunca falou mal do meu pai e assim, graças a Deus, chegamos aí, convivemos durante a vida. Meu pai nos deixou em 2002, né, pessoal, aos 49 anos, e eu posso hoje dizer que a alienação parental é extremamente prejudicial às crianças, né, pessoal? E agradeço muito a Deus por não ter vivido uma situação como essa, mesmo sendo filha de pais separados, né? Então, pessoal, é a questão de nós revermos conceitos, mas não revogar a lei, porque para mim é a falha do Estado se isso vier a acontecer, né, pessoal? Mas ainda está tramitando lá, eu acredito que vai demorar para essa história chegar mais para frente. Eu não acho que isso vai acontecer por enquanto, não. Estamos chegando em ano eleitoral, acho muito difícil que isso aconteça por enquanto, né? Mas está lá, né? Essa lei, né? Essa revogação aí está correndo lá no Congresso, né? Infelizmente. O deputado Pastor Eurico atesta que existem casos de abuso sexual e outras violências do pai acabaram sendo acobertadas pelas acusações de alienação parental feitas pelo pai contra a mãe e vice-versa, né? Ou seja, o pai é abusivo ou pratica violência e ao ser confrontado com esses atos diz que a mãe quer manchar a imagem dele perante os filhos. Nós tivemos casos de crianças e adolescentes que realmente sofriam violência, mas a criança fica com medo de falar, apontou. Tinha pai que batia na hora de, vamos dizer assim, um estresse, agredia a criança, depois ele tinha uma certa condição e ele começava a agradar com outras situações, um presentinho, e aí, às vezes, a criança ficava calada, sofrendo, acrescentou aí o relator, né? Redistribuição. O projeto que revoga a alienação parental segue agora para análise da Comissão da Constituição e Justiça e Cidadania. Porém, a deputada Silvia Aipian, do PL, que é do mesmo partido do deputado Pastor Eurico, apresentou o requerimento à mesa pedindo a redistribuição do PL 2812/2022 para que seja analisado por mais 2 comissões temáticas. É imperioso destacar que a revogação da lei por meio da PL 2812/2022 representa um grave retrocesso na discussão da proteção das crianças e dos adolescentes vítimas da alienação parental. Isso aí, perfeito. Enfraquecendo a proteção institucional do Estado, argumentou a deputada. Exatamente, é a falha do Estado. Se isso acontecer, o Estado vai falhar com nossas crianças e nossos adolescentes, né? Conceito. Edna Ponciano, professora associada ao Instituto de Psicologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, explicou à Rádio Câmara que o conceito de alienação parental surgiu a partir do momento em que a guarda de filhos de pais separados começou a ser discutida e foi importante nomear a prática por meio da lei.
A alienação parental frequentemente está relacionada a um comportamento em que um dos genitores, geralmente a mãe, afasta ou desqualifica ou impede de alguma maneira que o outro, ou seja, o pai, se aproxime da criança, afirma. Então é uma situação que disputa de poder pela parentalidade, mas que está muito fortemente associada à conjugalidade e à separação. Pois é, pessoal, acabou o relacionamento, acabou o casamento, acabou o namoro, acabou o amor e vai partir para a raiva, né? Do ódio, né? Do amor ao ódio, né? Acaba nos tribunais aí, não está falando, aquela separação, acabou o amor, acabou mesmo, né, pessoal? E quem sofre com isso são as crianças, né? Não existe mais e que passa a ser somente pai e mãe de mais de uma ou mais crianças, né? Muitas vezes uma denúncia de alienação parental esconde situações de abuso e de violência. E a psicóloga explicou que, para entender e dar uma resposta a essas situações, são necessários processos de médio e longo prazo. Nesses casos, segundo Edna Ponciano, é preciso proteger o mais vulnerável, no caso a criança. Eu diria o primeiro passo para identificar essas situações de abuso e violência é trabalhar com todas as pessoas envolvidas e, evidentemente, proteger quem está em situação de vulnerabilidade, que é a criança ou o adolescente. Diz, mas também trabalhar com os pais para aumentar essa consciência dessa repetição que pode estar ocorrendo, porque a chance é muito grande, em 99% das vezes, quem comete abuso e violência é porque sofreu abuso e violência dos próprios pais. Alerta. Então, quer retomar isso, essa história, ter consciência disso para decidir trabalhar, né? Muitas das vezes, a pessoa que comete o abuso, ela já sofreu, muitas das vezes ela reproduz o que sofreu na infância, né, pessoal? Isso tem que ser visto realmente, né? Então, tem que retomar com isso, essa história, ter consciência disso para decidir trabalhar. Não é uma coisa que você passa muito rápido, recomenda ela. A eficácia da lei. A advogada Amanda Elito, sócia da PHR Advogados, especialista em direito de família e sucessões, também ouvida pela Rádio Câmara, acredita que a lei de alienação parental ainda é útil e eficaz nos casos que não envolvem acusação de violência. Verbalizar coisas negativas com relação ao outro genitor ou mesmo expressar com gesto algum tipo de desaprovação com relação a ele perante os filhos comuns, por exemplo. Outra prática de alienação parental comum, segundo ela, envolve a organização de atividades para as crianças no dia de convivência com o outro genitor, ou não comunicar o outro genitor de fatos importantes relacionados à vida do filho menor, como, por exemplo, questão de saúde, né? A criança adoece, o adolescente adoece, e a parte que está com a guarda da criança não avisa a outra parte, ao outro genitor, sobre a saúde da criança, né? Que a criança está com problemas de saúde, levou ela ao médico, fez exame, essas coisas, né? Nesses casos, o que se observa é que a lei da alienação parental tem sido o meio mais eficaz para se interromper o abuso praticado por um genitor contra o outro, para que a criança não seja mais submetida a esse ambiente de hostilidade, destacou Amanda Elito, e concordo plenamente. O que se entende a uma eventual revogação da lei de alienação parental seria um retrocesso legislativo e social, deixaria uma lacuna no nosso ordenamento jurídico, porque de fato é uma lei que vem a garantir a implementação dos direitos das crianças e dos adolescentes. É exatamente, é total falha do Estado se isso vier a acontecer. Entidades favoráveis à revogação. Tem entidade aí aprovando isso aí, vamos lá. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania já se posicionou contrário à lei de alienação parental e a favor da revogação da norma. A Organização das Nações Unidas, assim como no Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos e o Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, também já se manifestaram pela revogação. Todas as entidades argumentam que a lei da alienação parental tem sido usada contra mulheres que denunciam homens por violência doméstica ou abuso sexual, e que muitos acabam perdendo a guarda das crianças por conta disso. Então vamos rever, pessoal, a lei, não revogar, não deixar uma lacuna aberta por causa de abusos da lei, né? Pessoas que se utilizam da lei contra o outro, né? Do ponto de vista de pressão da sociedade, hoje há um clima mais favorável para revogar essa lei. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe pressão de alguns setores do judiciário, dos homens que são beneficiados por essa legislação, daqueles que têm visão misógina. Cuidado com isso também, né? Pessoal é criminalizante das mulheres que protegem seus filhos e têm o direito de permanecer com eles, apontou a psicóloga e professora Edna Ponciano, né? A gente sabe, né, pessoal, que isso acontece, mas não vamos generalizar por causa de uns e outros. Aí se revoga uma lei e tira-se o direito, a proteção, né, do Estado para crianças e adolescentes, né, pessoal? Isso é um absurdo total. E tem um site aqui, Migalhas, né?
Advogada analisa a revogação da lei da alienação parental. Segundo Regina Beatriz, fundadora da Regina Beatriz Tavares Silva, Sociedade de Advogados, a revogação da lei pode ser considerada uma insensatez. Eu concordo plenamente. A deputada federal Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou no final de março um relatório favorável ao PL 2812/22, que tramitará na CCJ, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que propõe a revogação da lei da alienação parental. A alienação parental ocorre quando um dos genitores utiliza das manobras para afastar o filho do outro genitor, que vão desde o início da mudança de cidade, estado, até mesmo criação de falsas memórias na criança. Ok. Segundo a deputada, a lei tem sido utilizada de modo a gerar problemas ainda mais graves que aqueles que pretendia minimizar, uma vez que a acusação de alienação parental tornou-se a principal estratégia de defesa de agressores e abusadores sexuais intrafamiliares, pessoal? Então, é questão de se rever e não revogar, E, vamos lá, pessoal, vou interromper aqui só um instantinho, antes de encerrarmos aqui esse vídeo, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe seu comentário o que você pensa a respeito aí da revogação, aí do fim, da anulação da lei da alienação parental, uma lei extremamente importante, do meu ponto de vista, na proteção de crianças e adolescentes. Tudo bem que precisa ser revista, realmente ela é utilizada, assim como na Lei Maria da Penha também, muitas mulheres utilizam a lei contra homens de forma injusta, se utilizam dessa lei para acusar injustamente homens, e homens também se utilizam da lei da alienação parental para acusar mulheres e vice-versa. Então, pessoal, há problemas a serem resolvidos? Sim, há problemas a serem resolvidos, mas revogar é falha do Estado, do meu ponto de vista. Então, deixe seu comentário o que você pensa aí do fim, da anulação da lei da alienação parental. Não sabemos quando vai acontecer, eu acredito que deve demorar um pouco, vai ficar preso lá na CCJ algum tempo, mas tudo pode acontecer, pessoal? Então, vamos continuar aqui, para a Regina Tavares da Silva, fundadora, da Regina Tavares, Sociedade de Advogados, presidente da Associação de Direito de Família e de Sucessões. A revogação da lei, ela é um erro, eu também concordo. A lei pode necessitar de aperfeiçoamento, mas não pode ser revogada. Revogar a lei que impede o afastamento do pai ou mesmo da mãe em relação aos filhos, que é provocado pelo genitor alienador, é uma insensatez, totalmente. A advogada espera que a CCJ efetivamente debata o projeto de lei para evitar reflexos desastrosos nas relações entre pais e filhos. Em inúmeros processos em tramitação em todos os tribunais do Brasil, a alienação parental é uma fundamentação para que um pai não seja completamente afastado de um filho mediante uma acusação falsa e infundada de abuso sexual. Isso acontece muito, pessoal. Ou outras falácias. Também é indispensável saber, segundo a especialista, que a denúncia de abuso sexual perante a autoridade policial não acarreta automaticamente a perda da guarda. Quando a denúncia ocorre, é realizada a tramitação do processo na esfera criminal e na guarda de família para que se apure se a denúncia ela é verdadeira ou é falsa. E somente se for caluniosa poderá levar à aplicação de sanções ao genitor alienador, entre as quais está a perda da guarda, pessoal? Não há estatísticas que assegurem as conclusões do parecer apresentado à CCJ. Se algum erro judiciário ocorreu, merece correção. Isso aí, precisa ser corrigida, correção aí na lei, mas o fim é uma insensatez. Mas não pode haver generalização que consta daquele parecer. É totalmente generalizado, pessoal? O genitor que denuncia, o outro genitor que é denunciado, os filhos, os parentes próximos são ouvidos, geral é ouvido, pessoal, em perícias, com laudos psiquiátricos, psicológicos, de assistentes sociais, com análises técnicas que são realizadas nas varas de famílias, além de provas testemunhal, para a apuração da veracidade ou da falsidade da denúncia. Nota-se que a lei se aplica tanto à mulher alienadora como ao homem alienador, sem qualquer diferença de gênero, conforme relata a advogada em seu escritório. Há casos não só em que pais são vítimas de alienação parental, mas também mães que sofrem essa alienação, como já falamos aqui, Ambas as partes podem sofrer, As sanções previstas na lei, conforme a gravidade do caso, vão desde a advertência ao genitor alienador, passando pela aplicação de multa e podendo chegar à perda da guarda, pessoal. Regina também reforça que para a perda da guarda é necessário todo um procedimento judicial.
Esta é praxe no Brasil. Somente após a confirmação de a acusação foi falsa é realizada para se afastar o genitor do filho, que poderá ocorrer a perda da guarda. Se o filho permanecer afastado do genitor por longo período, mesmo diante da acusação falsa, será ele mesmo quem rejeitará o seu ascendente porque terá sofrido uma lavagem cerebral. A revogação da lei criará um cenário nada propício para as relações entre pais e filhos e com prejuízos graves, especialmente aos menores de idade, que precisam de ambos os genitores na sua formação, desde que tenham aptidão para o exercício das atribuições parentais e sejam cumpridores de seus deveres, finalizou a advogada. Né, pessoal? Esse é o conteúdo de hoje, um assunto bastante preocupante. Vamos acompanhar aqui e quero te convidar para assistir os nossos 2 vídeos que fizemos aqui sobre alienação parental. Né, pessoal? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.